E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu conheço um jovem que está muito confuso em relação à divindade de Cristo, né? E esse vídeo eu fiz dedicado a ele. Na verdade, são muitos jovens hoje em dia que estão com essa dúvida sobre se Jesus é ou não Deus. Jesus é o Filho de Deus, essa é uma verdade. Mas será que por ele ser o Filho de Deus, não pode ser Deus? É verdade que o próprio Jesus, ele mesmo dizia que era Filho de Deus, né? Daqui a pouco nós vamos ler textos em que o próprio Jesus afirma que é Filho de Deus. O próprio Deus Pai também confirmou Jesus como seu Filho. Vamos ver esses textos mais na frente. Agora, isso quer dizer que ele não é Deus? Por ele ser Filho de Deus? Eu quero dizer o seguinte, para essas pessoas que dizem que Jesus, por ser o Filho de Deus, não pode ser Deus, existem 3 probleminhas que eles têm que resolver. Diz assim o texto: por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. A pergunta é: por que, dizendo-se Filho de Deus, fazia-se igual a Deus? Jesus fazia-se igual a Deus, apenas em afirmar que era Filho de Deus. A segunda questão nós vamos ver lá em João capítulo 10, versículo a partir do 30, que diz assim: o próprio Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: não é por alguma obra boa que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia. Sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Muito bem, essa é a segunda questão. Por que Jesus, quando disse que ele e o Pai eram um, os judeus queriam apedrejá-lo? Por quê? Essa é a segunda questão para aqueles que dizem que por Jesus ser o Filho de Deus não pode ser Deus. A terceira questão se encontra em João capítulo 8, versículo a partir do 56, que diz assim: Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Aqui também é Jesus falando. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saía do templo. Então essa aqui é a terceira questão para aqueles que dizem que por Jesus ser Filho de Deus, ele não poderia ser Deus. Ora, por que mais uma vez os judeus tentaram apedrejar Jesus por ele dizer que era o eu sou? Então vocês têm que trazer 3 argumentos para responder essas questões. Eu sei que vocês não conseguem responder essas 3 questões porque vocês apenas não creem por falta de um conhecimento mais profundo no assunto. E vocês negam aquilo que vocês não conseguem entender. Já que eu não entendo como a Trindade funciona, então eu não creio nela. Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus porque está lá estampado claramente: Jesus, o Filho de Deus. Certo? Mas eu explico para vocês. O primeiro texto aí de João 5,18, onde Jesus quase foi apedrejado por se fazer igual a Deus, ele mostra claramente
que os judeus captaram imediatamente as implicações dos comentários que Jesus fez de que ele era Deus. Por isso queriam apedrejá-lo. Essa passagem é um dos sermões cristológicos mais importantes das Escrituras. Nessa passagem aí de João, capítulo 5, versículo a partir do 17 até o 22, Jesus apresenta 5 pontos para afirmar a sua igualdade com o Pai, para mostrar, reivindicar a sua divindade e mostrar que realmente ele era Deus. Então eu vou explicar o segundo ponto, porque quando Jesus dizia que ele e o Pai eram um, os judeus queriam apedrejá-los, coisa que vocês que dizem que Jesus, por ser filho de Deus, não pode ser Deus, não conseguem explicar. Eu explico. O segundo ponto aí, por que queriam apedrejar ele? Devido à grande blasfêmia de um simples homem, que era assim que os judeus acreditavam que Jesus era, né? Um simples homem se fazer como Deus, se fazer igual a Deus. O versículo 33 do capítulo 10 de João diz assim, ó. Os judeus lhe responderam, não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Então, o primeiro ponto é por Jesus se fazer Deus. Sua exata igualdade com o Pai. O segundo ponto, também por Jesus se fazer Deus, que eles queriam apedrejar. E o terceiro ponto, que está em João 8, onde Jesus afirma que é o eu sou, e queriam apedrejar ele. Por que isso aconteceu? Porque com essa declaração, Jesus ele estava dizendo que ele era o Senhor do Antigo Testamento. O eu sou, lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés disse, a quem eu direi aos israelitas que me mandou? Quem eu direi que me mandou? Aos egípcios, perdão. E Deus disse, tu dirás que eu sou, me enviou a vós. Então, Jesus estava reivindicando a sua divindade quando ele disse que era o eu sou. E por isso os judeus queriam apedrejá-lo também. Jesus declara ser o Deus eternamente preexistente que se revelou aos judeus no Antigo Testamento. Por isso, quando lemos no Novo Testamento Jesus ser chamado Filho de Deus, sabemos que ele está reivindicando sua divindade. Ele está dizendo que é o próprio Deus. Assim também como Filho do Homem, que já é outra história que veremos depois no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Ok? Bem, pessoal, espero ter ajudado, aguardando os argumentos dos que não creem que Jesus é Deus, né? Eu trouxe alguns argumentos aqui, espero que você não creia que Jesus é Deus, com plena convicção, com argumentos bíblicos, não somente porque você não consegue entender o conceito da Trindade. Ok? Se inscrevam, compartilhem, apertem o sininho aí, dê like e comentem e atentem para o meu conselho. A doutrina da deidade de Cristo é uma doutrina fundamental da fé cristã. Se você não crê nela, você não terá salvação. Ok? Deus abençoe. Fiquem em paz em nome de Jesus.